Não tem cor, não tem sexo, não tem gênero, nada disso. No momento como nós estamos vivendo, qual a principal bandeira da ACP? Me parece que é a questão tributária, a necessidade de uma reforma ou coisa parecida. Vocês devem estar vivenciando lá, reúnem vários empresários diariamente, a situação grave que se passa. Verdade, veja bem, o foco principal, o objetivo principal do Estatuto da Associação Comercial é exatamente defender os interesses do setor produtivo, dos empresários nela. E dentro desse contexto, a gente vive brigando muito ao longo dos anos com essa carga tributária, né? A nossa carga tributária no país hoje é muito elevada, ultrapassa-se os 40%, mas a gente vem feito um trabalho quase que diuturnamente, trabalhando para que essa carga não aumente, não chegue ao patamar. Porque o principal prejudicado nisso, de cara, é o contribuinte, é o nosso consumidor, é o nosso cliente. E a gente vem trabalhando muito nisso, porque grande parte dos insumos que estão dentro dos nossos produtos, como empresário, é exatamente o imposto, é exatamente o tributo. E aí recai sobre nós o vilão da economia, quando, na verdade, grande parte disso é devolvida ao Estado, ao município, à federação. Lúcio, como é que é o dia a dia de uma entidade como a ACP? A grande sociedade lembra de ACP em momentos de promoções, em momentos de promoção do comércio, promoção social, grandes eventos. Fora estes momentos, como é que funciona o dia a dia? Nós temos uma entidade hoje, Mauro, só o nosso staff, nós temos 25 profissionais lá dentro do staff, no dia a dia, trabalhando tudo, antenado com toda a situação do país, do estado, do município. Nós temos cerca de 110 diretores. Claro que congregado cada um dentro dos setores, porque temos o Conselho da Mulher, temos o Conselho de Jovem Empresário, temos as câmaras setoriais, são vários outros órgãos que ficam dentro do guarda-chuva da Associação Comercial. E nós não paramos, para ter ideia, como somos todos voluntários, todos a diretoria é voluntariado, tá? Nós estamos trabalhando em pró do nosso negócio, porque no momento que a gente trabalha no nosso negócio, estamos trabalhando todo em um contexto. Ela não para, a gente tem trabalhado, eu tenho um antenário, eu tenho um assessor parlamentar dentro da Alepa, nós temos assessores no mais diversos, inclusive dentro da imprensa também, para que a gente possa estar antenado sobre toda a situação e participar. Sim, e essas informações são repassadas para os associados, funcionaria dessa forma. Eles se mantêm antenados também. Todos antenados, todos interligados, tá? Nós temos reuniões todas segunda-feiras, nós temos reunião do Conselho Diretor e Diretoria Executiva, na parte da noite. Esses assuntos, os mais diversos que interessam, vai para dentro desse conselho. Assim que sai dentro do conselho, a gente divulga para todos os nossos associados. E um posicionamento da ACP nesse momento de crise, em que afeta logo diretamente todo o empresariado? É muito preocupante, Mauro. A gente está vivendo um momento, a gente costuma dizer que uma crise sem precedentes. É óbvio que não é só uma crise econômica, porque a crise econômica a gente já sobreviveu ao longo dos anos, várias eras. Porque juntou-se aí crise econômica, crise política, crise moral, crise ética, e esse bolo ficou muito mais maior e de difícil de gestão. A gente tem trabalhado constantemente em cima dos nossos órgãos, em cima da nossa diretoria, para a gente pelo menos ter uma luz ao fim do túnel, para de que ponto a gente vai partir, para onde a gente quer chegar. E a gente tem trabalhado muito isso nesse sentido, porque a gente entende que não tenha dúvida, qualquer movimentação que aconteça na economia passa pelo setor produtivo. Como a associação comercial ela é muito heterogênea, ali dentro eu tenho indústria, eu tenho comércio, eu tenho serviço, eu tenho agronegócio. Tudo que se trata em termos de economia chega na nossa mesa, chega dentro do Conselho Diretor. Sim. E está previsto algum posicionamento em nível de Estado? Nós não temos parado, tá? Desde a época que iniciou-se essas manifestações de ruas, nós comunicamos, temos conversado muito com nossos parlamentares, correspondência para o Congresso Nacional, correspondência para aí então o Presidente da República, já encaminhamos correspondência para o atual presidente interino, já conversamos com alguns senadores no sentido de que foquem em não ter aumento nenhum que seja na carga tributária. Há, até talvez pela tradição, há uma certa dificuldade da ACP com relação à crítica aos governos. Ela é sempre governista, seja que governo for. Veja bem, eu não digo que a gente é sempre governista. Eu digo o seguinte, para que a coisa funcione, que ela corra, tá certo? A gente precisa estar unidos com o poder público. Não tem jeito, seja lá qual for o lado, a gente precisa estar unido com o poder público. Eu costumo dizer que nem o poder público sozinho, nem o setor privado cuida da economia, cuida do Estado, cuida do município só. Temos que trabalhar sempre com as mãos. E dentro desse
sentido, a associação comercial sempre procurou se aproximar do governo que está no poder. Bem, durante muito tempo, por ser quase bicentenária, ela ficou meio parada nas cabeças. Houve oxigenação, houve renovação. Qual a preocupação de vocês com relação a isso para que a entidade seja perene e sobreviva? Você tem razão, tá certo? A associação comercial, por 200 anos, ela tem uma tradição muito grande e a gente precisava dar um gás, oxigenar. E a gente vem trabalhando isso ao longo de, vamos botar aí para trás, uns 10 anos, no sentido da gente estar renovando. Todos os nossos quadros hoje, inclusive, quando nós assumimos, já pegamos um pouco, o nosso antecessor, o Sérgio Bittar, já tinha feito um trabalho de oxigenar algumas equipes e, ao longo do primeiro mandato nosso, nós trabalhamos, reforçamos no segundo mandato, todos os nossos presidentes de órgão mais atuantes, Conjove, Conselho da Mulher, as câmaras setoriais, já são pessoas novas, com gás novo, mas eu costumo dizer o seguinte, para que esse contexto funcione, não é a cabeça, é a equipe como um toda. E aí a gente tem a experiência dos antigos, que a gente precisa ter sempre o conhecimento e a experiência dos grandes empresários que fizeram a história da associação comercial. Nós temos o dinamismo do jovem empresário, nós temos a sensibilidade da mulher e nós temos as câmaras setoriais que trabalham os segmentos, cada um dentro do seu segmento. Juntando esse conjunto é que a gente está fazendo com que a associação comercial seja aberta para a sociedade. Como é que se mantém a entidade? Quem banca? Nós temos uma fatia da nossa receita vem dos associados, uma grande parte dos associados. Nós temos várias categorias de sócio, desde o sócio individual, o sócio pessoa física, até os sócios institucionais. Nós temos aquele prédio da associação comercial, nós temos 2 prédios. Um prédio antigo, que é a Praça do Comércio, que hoje temos como locatário a DRT, a Superintendência do Ministério do Trabalho, e nós temos um prédio comercial. A locação desses prédios também é uma grande fonte de receita para a associação comercial, além dos eventos que a gente vem trabalhando nesse sentido de arrecadar alguma coisa. E me parece que esse patrimônio tende a aumentar. Eu li qualquer coisa que vocês estão atrás de alguns outros imóveis, já devem estar sofrendo algum problema, que ali ficou meio congestionado. Nós temos um problema sério ali no centro, que é exatamente estacionamento. E dentro desse contexto, a gente vem há uns 3, 4 anos trabalhando para que a gente possa construir um edifício garagem. E interligar, inclusive, com o nosso prédio. Não só para atender os nossos locatários, nossa diretoria, mas atender também o entorno. Esse trabalho está sendo feito, nós já adquirimos uma das casas ali na Gaspar Viana. Estamos em negociação numa segunda casa que a gente pretende fazer o projeto de levantar um edifício garagem e interligar no edifício da associação comercial por trás. E a universidade corporativa da associação, em que patamar se encontra? É outro braço que nós agora, nesse novo mandato, a gente deu eu saí da associação comercial, agora a diretoria da universidade corporativa estava trabalhando nesse momento na associação comercial. A ideia é a gente trazer mais capacitação, não só para os nossos colaboradores, como para o próprio empresário. E nesse sentido a gente pretende fazer aí convênios com algumas universidades, com a Universidade Federal, com a própria UEP, a gente está trabalhando para trazer e agregar... Com informação específica para o empreendedor. A ideia é exatamente Num momento como esse de grande dificuldade, eles devem ter uma carência monstruosa de informações específicas, inclusive. É exatamente isso, a gente tem trabalhado muito isso, nós temos um parceiro muito próximo nosso, que é o Sebrae, até porque o superintendente diretor do Sebrae, ele é oriundo da casa, foi presidente do Conjove, o Fabrício, nós temos uma parceria com o presidente do Conselho Deliberativo, porque fazemos parte do Conselho do Sebrae, inclusive o próprio Sérgio Bittar faz parte do Conselho Deliberativo do Sebrae, e o Sebrae está sendo um grande elo de ferramenta nesse sentido. Agora, Fabiloso, como é que funciona a FACIAPA, que você também preside, que é a Federação de todas as associações comerciais? Quando nasceu as primeiras associações comerciais, que foram das capitais, foi dado o nome dela Associação Comercial do Estado. A CP, por exemplo, é a Associação Comercial do Pará, como a Associação Comercial da Bahia, como a Associação Comercial do Rio de Janeiro. A Associação Comercial do Pará é a terceira entidade mais antiga nesse sentido. Nós temos, em primeiro lugar, a Bahia, a segunda entidade mais antiga, a segunda é o Pará, a terceira é o Rio de Janeiro. E, apesar de ser do Pará, a abrangência dela é a capital. É a capital, está focado mais na capital, apesar de termos associado em função do seu histórico. A FACIAPA é que congrega a todos. Pois é, aí houve a necessidade depois,
com as aberturas das associações, as criações das associações comerciais no município, de criar-se uma federação. Nós temos a federação, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado do Pará. Hoje congregam 63 associações em todos os municípios, ou grande parte dos municípios do nosso estado. Eu estou como presidente, até porque nosso presidente está licenciado, por força estatutária, ele assumiu a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado, e como vice nós assumimos a FACEAP. Estamos em completa interação, não só com as associações comerciais, Mauro, mas temos também, acima das federações, a CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Ela congrega todas as federações do Brasil. E aí a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Essas associações comerciais no interior do estado estão interligadas, recebem as informações Todas, que são produzidas em Belém, por exemplo? Constantemente, tanto de Belém saindo para o município. São poucas ainda, né? São 63. Nós temos 144 municípios, não é possível que nesses outros municípios não tenham entidades congêneres. Pois é, nós temos as congêneres, vamos dizer assim, nós trabalhamos muito próximo do CDL, nós trabalhamos muito próximo dos sindicatos patronais, mas temos trabalhado nesse sentido de ir nessas pequenas municípios já criação de novos. Criamos agora Santa Bárbara, Marituba está entrando agora, Bragança está renovando, que não tinha. Tem outras cidades que a gente está incentivando a criação dessas associações. O Conselho da Mulher? É bem atuante, é muito sensível, a gente tem, é focado só nas mulheres empresárias, certo? Elas se reúnem semanalmente dentro da associação comercial, discute muito foco, não só na área empresarial para a mulher, a inserção da mulher no contexto. Elas são segregadas nesse conselho, Fábio Lúcio, ou elas têm espaço também na direção da associação, de um modo geral? Todos os nossos órgãos têm espaço automaticamente dentro do nosso conselho diretor. O conselho diretor é formado hoje, não só pela diretoria da associação comercial, mas por cada um dos membros de cada órgão tem cadeira como um vice-presidente. Como no Conjovem também. Mesma coisa. O Conjovem nós temos o presidente hoje, Fernando Eduardo Yamamoto. Ele tem uma cadeira de vice-presidente do jovem empresário dentro da associação, dentro do conselho diretor da associação. Assim como o Conselho da Mulher, tem uma vice-presidência do Conselho da Mulher. E o pré-requisito para ser associado da ACP é ser empresário, é ter um negócio próprio. Tem um negócio próprio e pessoa física. Nós temos um espaço só para aqueles que queiram amanhã ser empresário, mas só que são hoje profissional liberal. Nós temos uma mensalidade exclusiva para isso. Existe um quadro específico para isso. Só para isso. Ela é muito heterogênea. A associação comercial ela envolve todo mundo. Qual é o contexto? A gente discute muito, a gente quer discutir a sociedade como um todo, transformando isso em negócio, transformando isso num empreendedor, criando empreendedores, movimentando a empresa. Temos que tirar da cabeça que a associação comercial é feita só de grandes empresários. Não, nós temos o grande empresário, temos o médio empresário, temos o pequeno e temos aqueles que vai ser empresário. Até porque o grande empresário da manhã é um pequeno empresário hoje. Fábio Lúcio Costa, muito obrigado por essa entrevista, parabéns pela entidade, pela sua gestão à frente da entidade. Estamos aqui para colaborar na divulgação e no que precisar para o engrandecimento da entidade, que sem dúvida nenhuma é o engrandecimento do empresariado paraense. Muito obrigado. Eu que agradeço, Mauro. Logo depois do intervalo, vamos conversar com o empresário Reginaldo Ferreira, que é